Para nós darmos prosseguimento aos assuntos mais específicos da ecologia, nós temos aqui que entender alguns conceitos básicos nessa área. A gente não pode avançar sem saber, por exemplo, o que é um hábitat, não podemos avançar sem saber o que é um nicho, o que é uma população, o que é uma comunidade, o que é um ecossistema e uma biosfera. A gente precisa ter em mente essa base, esses conceitos para prosseguir os estudos aqui na área de ecologia. Então, o habitat ou hábitat é o local onde uma espécie vive. Esse local ele é caracterizado pelas suas propriedades físicas e bióticas. Propriedades bióticas são os seres vivos. Quem os representa são os seres vivos, os elementos vivos naquele ambiente. Então, por exemplo, o tatu-peba. O tatu-peba, o habitat dele é o cerrado. É um dos habitats do tatu. Lembrando que o habitat, ele também pode ser chamado de endereço daquele ser vivo, de endereço daquela espécie. Olha, temos que ter também em mente o que significa uma espécie, o que significa uma espécie biológica, na definição do ponto de vista biológico. Então, como vocês veem aí, uma espécie é um conjunto de indivíduos semelhantes, capazes de se cruzar entre si em condições naturais e de produzir descendentes férteis. Então, para ser uma espécie, os organismos eles têm que obedecerem a esses 3 critérios: serem semelhantes, serem capazes de se cruzar entre si em condições naturais e também de produzir esses descendentes férteis. Um exemplo muito clássico que nós temos para mostrar o que não é espécie é o cruzamento entre o jumento e a égua. O resultado desse cruzamento dá origem à mula ou burro. A mula ou o burro, eles são filhotes estéreis, ou seja, eles não são capazes de se reproduzir. Então aí nós temos um exemplo bem clássico na biologia do que não é uma espécie, tá? E em condições naturais, no ambiente em que eles vivem naturalmente. Não significa pegar, no caso, um leão e colocar ele para conviver junto com um tigre. E ali eles podem até se cruzar e gerar um descendente, mas não se obedeceu ao critério da condição natural, né? Eu coloquei eles para cruzarem ali devido à convivência deles em um zoológico, por exemplo, e o resultado desse cruzamento não foi um descendente fértil, um descendente estéril. Então, não esqueçam desses critérios para a espécie biológica. E o nicho ecológico? O nicho ecológico é outro conceito fundamental da ecologia. São todas as ações típicas de uma espécie no ambiente em que vive. Então, o nicho é como a espécie se aproveita daquele ambiente em que ela vive, como ela obtém os recursos daquele ambiente, como ela sobrevive, quais são os hábitos de vida dela. Tudo isso compreende o nicho. Eu até coloquei bem claro aqui para vocês que o nicho compreende os hábitos alimentares, comportamento reprodutivo daquela espécie, os inimigos naturais que ela enfrenta, como parasitas, predadores, estratégias de sobrevivência daquela espécie e seus hábitos de vida, se é noturno, se é arborícola, se é diurno.
E o nicho, ele também pode ser conhecido como a profissão daquela espécie, já que são todas as ações, todas as atividades inerentes àquele organismo no ambiente em que ele vive. Por exemplo, nós podemos ver aqui, em cima, dizendo que ele tem uma função ecológica de peso, pois ele é capaz de se alimentar de insetos, tá? Contribuindo para a populações de formigas e cupins. Então, aqui nós temos os hábitos alimentares do tatu. E é um animal notívago, solitário e onívoro, tá? Que nós temos características dos hábitos de vida desse tatu. Então, aqui mais embaixo fala sobre do que ele se alimenta, brotos de milho e outras plantas. Na verdade, aqui nós não vemos nenhuma característica que trabalhe o habitat dele, o habitat do tatu-peba. Então, aqui nós temos um exemplo clássico de nicho ecológico. População. População é o conjunto de seres da mesma espécie que vivem no mesmo local. Atentem a essa característica aqui no conceito de viver no mesmo local. Para ser uma população, esses seres da mesma espécie, eles precisam obrigatoriamente viverem numa mesma localidade. Então, por exemplo, aqui na minha casa existe uma população de formigas. Lá na casa de vocês, aliás, aí na casa de vocês existe uma outra população de formigas. Apesar de serem formigas que pertençam à mesma espécie, mas são formigas que não vivem no mesmo local. Então, a população de formigas presentes na minha casa é diferente da população de formigas que vive aí na casa de vocês. E aqui eu coloquei alguns exemplos, uma população de abelhas, ali a colmeia das abelhas que produzem mel, aqui no meio a população ludovicense, é uma população diferente da população que vive, por exemplo, no estado de Goiânia, no estado de Belo Horizonte, tá? Uma população de pinguins ali. Então, nós temos aqui alguns exemplos de população. Comunidade biológica, que também é chamada de biota ou biocenose, é o conjunto de populações diferentes que vivem no mesmo local. Então, aqui, colocando para vocês como exemplo, no oceano, nós podemos encontrar várias espécies de peixes, espécies diferentes de peixe. Cada espécie diferente daquela que nós encontramos ali no oceano representa uma população diferente. Temos ali também corais, temos poríferos, que são as esponjas marinhas, tá? E no ambiente terrestre, como a savana africana, nós encontramos animais típicos daquele ambiente, que vão formar uma comunidade, tá? Cada animal ali representa uma espécie diferente. A girafa, o leão, a zebra, o elefante são de espécies diferentes e vão ali constituir populações diferentes, formando uma comunidade biológica. E um ecossistema? Muitos confundem um ecossistema com uma comunidade. Só que um ecossistema, ele envolve não só a parte viva, que seria a tal comunidade, como ele também envolve a parte não viva de um ambiente. Então, o que seria o ecossistema? O ecossistema é um conjunto formado pelas interações dos seres vivos, que
que nós podemos caracterizar esses seres vivos como fatores bióticos, com os elementos não vivos, que nós podemos caracterizar como fatores abióticos do ambiente. Então, essa interação, a maneira como se relacionam os seres vivos com os elementos do ambiente em que eles vivem, até formar um sistema estável à vida, é o que nós chamamos de ecossistema. Na imagem aí nós podemos ver uma certa harmonia entre esses elementos, os elementos vivos do ambiente, representado pelos animais terrestres ali, o canguru, representado aqui também pelos animais aquáticos que vivem ali naquele rio, uma pequena lagoa, representado pelas plantas, e os elementos não vivos do ambiente, representado ali pela luz solar, pela água, pelo ar, pelo solo. Então aqui nós temos um clássico exemplo do que é um. Então aqui eu coloquei melhor para vocês o que seriam os fatores abióticos, que são esses elementos não vivos do ambiente, são elementos físicos e químicos, tem esse caráter físico e químico no ambiente. Então a água, luz solar, solo, temperatura, umidade, grau de luminosidade, o ar, acidez, pH, todos esses são fatores abióticos, ou seja, são os elementos não vivos, é a parte não viva do ambiente. E para finalizar, nós temos a biosfera. Tá? A biosfera aí é o conjunto de todos os ecossistemas do planeta. Então, a biosfera é aquele nível de organização da ecologia que envolve todas as partes vivas, como também as partes não vivas do nosso planeta em interação. Tá? Então, só relembrando aqui que eu não devo ter falado para vocês, nós também podemos considerar esses conceitos de população até biosfera como os níveis de organização da ecologia. Então, população, comunidade, ecossistema e biosfera são os níveis da organização em ecologia. Então, só para fazer uma revisãozinha aqui geral a respeito dos níveis de organização da ecologia, vamos ter como exemplo aqui o lobo-guará. Aquele organismo ali a gente pode considerar como uma espécie, avisando que esse conceito de espécie, em todos os seus detalhes, nós vamos estudar melhor em evolução. Então, aguardem que nós vamos entender realmente bem o que é uma espécie, mas não esqueçam daquele conceito. Logo aqui embaixo nós temos ali, por exemplo, o conjunto de organismos que pertencem à mesma espécie, né? Vários lobos-guarais que vão definir o que é uma população, representando ali o conceito de população. Acima nós temos o lobo-guará, temos ali espécies de plantas, árvores, tá? Vamos fazer de conta que tem outras espécies ali, diferente das plantas e do lobo-guará, constituindo então uma comunidade, que é o conjunto de populações diferentes que vivem numa mesma localidade. Acima nós temos interação entre os lobos-guarais e os elementos do meio, os elementos físicos e químicos do ambiente. Temos ali um desenho do Sol, representando a luz solar, representando um fator abiótico do ambiente. Então, essa interação entre os elementos bióticos e abióticos do ambiente constitui um ecossistema.
Quero deixar bem claro aqui para vocês que o conceito de ecossistemas aplicam em todas as escalas, desde um pequeno lago até um aquário, em um nível maior, a um nível planetário, tá? E ali logo mais em cima, fechando o nível de organização da ecologia, nós temos a biosfera. Ali ele está apontando exatamente o ecossistema onde o lobo-guará vive, que é no Cerrado, ali precisamente na região centro-oeste do Brasil, né? Abrangendo aqueles estados de Goiás, abrangendo Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então vamos lá, né? Vamos começar. Terceiro ano, vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos sobre ecologia. Recapitulando aqui aquela parte onde nós paramos, relembrando, na verdade, a etimologia da palavra ecologia. Ecologia é uma palavra que deriva do grego, tá? Oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo ou ciência. Logo, em poucas palavras, nós podemos dizer que a ecologia é o estudo da casa. A palavra ecologia, meu Deus, vai ficar difícil. Tem que pegar assim, ó. Salve, salve, terceiro ano do Josué Montello. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso assunto sobre ecologia. Eu vou repassar aqui alguns tópicos para relembrar vocês o que nós estudamos lá no início, na primeira semana de aula. Então, ecologia ela é uma palavra que deriva do grego oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo ou também ciência. Em poucas palavras, a ecologia é o estudo da casa. Quem usou a palavra ecologia pela primeira vez foi esse cara aí, um biólogo e naturalista alemão, o Ernst Haeckel. A palavra ecologia foi criada, na verdade, por ele, pelo Ernst Haeckel. Desculpe aí a expressão, quase não saía. Ele definiu a ecologia como o estudo das interações entre os organismos e seu ambiente, considerado aí como o pai da ecologia, e é uma definição aceita até hoje. Essa é a definição própria desse ramo da biologia tão complexo que depende de outras áreas do conhecimento, como a zoologia, a botânica, que depende também de áreas aí das ciências naturais, como a física, a química e a própria matemática. Então, relembrando aqui, ecologia é o estudo das relações dos seres vivos entre si e com o ambiente em que vivem. Não dá para falar em ecologia sem lembrar da importância dela, sem mencionar a importância dela nos dias atuais. Vocês podem perceber aí nas imagens, estou tentando aqui mostrar para vocês um exemplo bem clássico do que tem ocorrido nos últimos anos nas áreas urbanas. A invasão de animais silvestres em cidades, tá? E a que se deve a isso? A provável explicação para que isso ocorra, essa invasão desses animais silvestres, deve-se à perda de habitat desses animais, a perda de alimentos, a perda de abrigo que eles obtêm do ambiente em que eles vivem. Então, não tendo esse alimento, esse abrigo, eles vão à procura distante ali do seu habitat natural. Então, a ecologia, ela é importantíssima para entender os impactos ambientais causados pela ação humana
e os desequilíbrios que venham a ocorrer pelas próprias atividades humanas. Por isso, o foco da ecologia é o estudo dessa interação dos seres vivos entre eles mesmos e com o próprio ambiente. Ela é uma ciência muito complexa. Ela precisa de outras áreas do conhecimento, como eu falei para vocês, como a própria botânica, que faz parte da biologia, como a zoologia, a física, a própria química e a matemática. A ecologia, por exemplo, nos ajuda a entender por que a urbanização ela traz tantos problemas, como, por exemplo, a questão das enchentes, dos alagamentos. Como eu expliquei para vocês em sala de aula, a urbanização ela acaba diminuindo, ela acaba reduzindo o espaço de áreas verdes. Essas áreas verdes que servem ali como áreas de carga, né, de infiltração dessa água que chega das chuvas, acaba sem ter para onde ir, gerando assim os alagamentos e as enchentes. O que se encontra na verdade nas cidades é esse tapete, não um tapete verde, mas sim esse tapete de asfalto e concreto, reduzindo assim essas áreas de infiltração da água das chuvas ali pelo solo.